Uma menina de 6 anos corre desesperadamente pelas ruas encharcadas em uma tempestade devastadora, fugindo de homens que a perseguem por ter roubado um pedaço de pão. Tremendo de frio e medo, ela escapa por um buraco na grade de um condomínio de luxo e se esconde atrás dos arbustos. Quando vê um carro de luxo se aproximando, ela se aproxima timidamente do homem elegante que sai do veículo e sussurra com a voz embargada: "Tio, eu posso dormir na casinha do seu cachorro? Só até a tempestade passar." Com roupas encharcadas e cabelos grudados no rosto, ela está em estado deplorável. O que o milionário faz a seguir quando vê uma criança pedindo para dormir no lugar de um animal choca até mesmo ele. A chuva desabava como uma cortina impiedosa sobre as ruas da cidade, transformando calçadas em rios e esquinas em lagos traiçoeiros. O vento uivava entre os prédios com uma fúria que fazia as janelas tremerem, enquanto raios cortavam o céu noturno com clarões brancos e assustadores. Era uma dessas tempestades que fazem as pessoas correrem para casa e trancarem as portas, buscando o aconchego e a segurança de seus lares. Mas nem todos tinham esse privilégio. Uma pequena figura corria desesperadamente pelas ruas encharcadas, seus pés descalços chapinhando nas poças geladas que se formavam a cada segundo. A menina de apenas 6 anos ofegava com dificuldade, seus pulmões pequenos queimando com o esforço de manter o ritmo frenético da fuga. Suas roupas rasgadas e ensopadas grudavam no corpo franzino, e os cabelos castanhos se colavam ao rosto como cordas molhadas. "Volta aqui, moleque!" gritou uma voz áspera atrás dela, quase engolida pelo barulho ensurdecedor da chuva. O coração da menina batia tão forte que ela podia ouvi-lo por cima do temporal. Suas mãos pequenas ainda apertavam o pedaço de pão que havia arrancado da padaria. Um pedaço de esperança que representava a diferença entre mais uma noite com fome ou pelo menos algumas horas de alívio para o estômago que doía há dias. Ela não era uma ladra por natureza. Aos 6 anos, sabia perfeitamente a diferença entre certo e errado. Mas quando a fome aperta tanto que faz a barriga doer como se alguém estivesse torcendo por dentro, quando não se come há 3 dias seguidos, as regras do mundo parecem diferentes, mais cruéis e injustas. Os passos pesados dos homens ecoavam nas pedras molhadas, se aproximando perigosamente. Ela podia sentir o desespero subindo pela garganta como bile amarga. Precisava se esconder, precisava desaparecer antes que a alcançassem. Com os olhos ardendo de lágrimas que se misturavam à chuva, ela avistou uma grade ornamentada que cercava um condomínio luxuoso. Sem pensar 2 vezes, jogou-se no chão enlameado e se espremeu através de um buraco na base da grade, arranhando os braços nas pontas de ferro, mas conseguindo passar. Do outro lado, arbustos bem cuidados ofereciam um esconderijo perfeito. Ela se encolheu atrás das folhagens, abraçando os joelhos contra o peito, tentando controlar os soluços que ameaçavam denunciá-la. Os homens passaram correndo pela calçada, suas vozes se perdendo na distância. "Deve ter ido para o outro lado", gritou um deles, e os passos se afastaram gradualmente até desaparecerem completamente. A menina permaneceu imóvel por longos minutos, tremendo não apenas de frio, mas de medo e exaustão. Ao seu redor, tudo respirava opulência. A grama aparada com perfeição, as flores coloridas que dançavam sob a chuva, as luminárias elegantes que iluminavam uma alameda de pedras portuguesas. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo onde as pessoas tinham casas quentes e comida na mesa. Foi então que ela ouviu o ronco suave de um motor se aproximando. Um carro preto e reluzente deslizou pela alameda iluminada, seus faróis cortando a escuridão como 2 olhos dourados. Através do para-brisa, ela conseguiu vislumbrar a silhueta de um homem elegante ao volante.
suas mãos firmes, segurando o volante de couro, enquanto retornava de mais um dia de trabalho. Eduardo Mendonça não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Aos 42 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um homem acostumado ao controle absoluto de cada aspecto de sua existência. Sua mansão de 3 andares o aguardava no final da Alameda, com seus móveis de grife e sua solidão cuidadosamente organizada. A menina observou o carro se aproximar, e algo dentro dela se moveu. Talvez fosse desespero, talvez fosse uma coragem que ela nem sabia possuir. Com as pernas bambas, saiu de trás dos arbustos e se dirigiu lentamente em direção ao veículo que parava diante da garagem. Eduardo desligou o motor e abriu a porta, quando ouviu uma voz pequena e trêmula cortando o barulho da chuva. "Tio, eu posso dormir na casinha do seu cachorro?" "Só até a tempestade passar." Eduardo ficou paralisado por alguns segundos, a chave do carro ainda na mão, olhando para aquela pequena figura encharcada que havia surgido das sombras como uma aparição. A chuva continuava caindo implacavelmente, mas por um momento tudo ao redor pareceu silencioso, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele encontro improvável. A menina estava parada a poucos metros de distância, tremendo visivelmente. Suas roupas rasgadas grudavam no corpo franzino e ele podia ver os arranhões em seus braços magros. Mas foram seus olhos que o atingiram como um soco no estômago. Grandes, escuros, cheios de uma esperança desesperada misturada com terror. Eu não tenho cachorro", murmurou Eduardo, ainda processando a situação surreal. Sua mente analítica, sempre tão eficiente para resolver problemas corporativos, parecia ter travado diante daquela realidade crua e inesperada. "Tudo bem, tio", sussurrou a menina, baixando os olhos para o chão molhado. "Pode ser no jardim mesmo. Eu prometo que não vou sujar nada, só até parar de chover." A simplicidade daquelas palavras cortou Eduardo mais fundo que qualquer apresentação corporativa que já havia ouvido. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse para explicar o que estava acontecendo. Mas havia apenas a chuva, a escuridão e uma criança pedindo o mínimo que um ser humano poderia pedir: um lugar seco para passar a noite. "Você está ferida", disse ele, notando o sangue que escorria de um corte no joelho dela. "O que aconteceu? Onde estão seus pais?" A menina encolheu os ombros, um gesto que tentava parecer despreocupado, mas que revelava anos de abandono. "Não se preocupe comigo, tio. Eu sempre dou um jeito. Só preciso de um cantinho até manhã." Eduardo sentiu algo estranho se mexendo no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Piedade, raiva, ou talvez algo ainda mais perigoso: o despertar de uma humanidade que ele havia enterrado sob camadas de sucesso profissional e isolamento emocional. "Você não pode ficar aqui fora", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. "Está fazendo muito frio. E você está molhada até os ossos." A menina levantou os olhos e, pela primeira vez, ele viu um lampejo de algo parecido com esperança. "O senhor tem certeza? Eu não quero incomodar. Pessoas como o senhor não costumam gostar de pessoas como eu." Aquelas palavras foram como uma bofetada. Eduardo se deu conta de que, aos 42 anos, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que uma criança desesperada achava que não se importaria com seu sofrimento. A percepção foi devastadora e, ao mesmo tempo, libertadora. "Entre", disse ele, abrindo a porta principal da mansão. "Vamos tirar você dessa chuva." A menina hesitou, olhando para a entrada imponente com seus pilares de mármore e lustre de cristal visível através da porta de vidro. "Eu vou sujar tudo", murmurou, olhando para suas roupas encharcadas e enlameadas. "Móveis podem ser limpos", respondeu Eduardo, e pela primeira vez em anos, sentiu que havia dito algo verdadeiramente importante. "Entre, por favor."
Ela atravessou a soleira como se estivesse pisando em solo sagrado, seus olhos se arregalando ao absorver a opulência ao redor. Eduardo observou sua reação e sentiu uma mistura estranha de orgulho e vergonha. Havia gastado uma fortuna decorando aquela casa, mas nunca havia reparado em como ela poderia parecer para alguém que não tinha nada. "Meu nome é Eduardo", disse ele, fechando a porta atrás deles. "Qual é o seu?" "Isabel", respondeu ela em voz baixa, ainda olhando ao redor com espanto. "Mas todo mundo me chama de Isa." "Isa", repetiu ele, gostando de como o nome soava. "Que tal um banho quente e algo para comer?" Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. "O senhor faria isso mesmo? Por mim?" Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela e, pela primeira vez em décadas, permitiu que sua máscara de executivo implacável caísse completamente. "Claro que sim, Isa. Todo mundo merece um lugar seguro e quente para passar a noite." Mas enquanto a conduzia escada acima, Eduardo não fazia ideia de que aquela decisão simples estava prestes a desencadear uma série de eventos que testaria tudo aquilo em que acreditava sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o poder transformador do amor verdadeiro. O banheiro de hóspedes da mansão era maior que muitos apartamentos inteiros, com sua banheira de mármore italiano e torneiras douradas que brilhavam sob a luz cristalina do lustre. Isabel ficou parada na porta, intimidada pela grandiosidade, sem saber se deveria entrar ou não. "Pode entrar, Isa", encorajou Eduardo, abrindo as torneiras da banheira. "A água vai estar quentinha em alguns minutos." Enquanto a banheira se enchia, ele foi buscar toalhas limpas no armário de roupas de cama. Eram toalhas egípcias, macias como nuvens, que custavam mais que muitas pessoas ganhavam em um mês. Quando voltou, encontrou Isabel ainda parada no mesmo lugar, observando o vapor subir da água com expressão de puro deslumbramento. "Nunca vi uma banheira tão grande", murmurou ela, tocando a borda de mármore com a ponta dos dedos. "É como uma piscina pequenininha." Eduardo sentiu um aperto no peito. "Você sabe nadar?" "Não", respondeu ela simplesmente, sem qualquer traço de autocomiseração. "Mas sei tomar banho sozinha. Aprendi quando era bem pequena." A naturalidade com que ela falava sobre sua independência forçada tocou algo profundo na alma de Eduardo. Ele ajustou a temperatura da água e colocou as toalhas em uma cadeira próxima. "Vou deixar você à vontade. Quando terminar, me chame. Vou preparar algo para você comer." "Obrigada, tio Eduardo", disse ela, e havia tanta gratidão sincera naquelas duas palavras que ele teve que se virar rapidamente para esconder a emoção que ameaçava transbordar. Na cozinha, Eduardo se viu diante de um dilema inesperado. Sua geladeira estava cheia de ingredientes caros e sofisticados: caviar, queijos importados, vinhos raros, mas nada que parecesse apropriado para uma criança faminta. Decidiu pelo mais simples: leite morno com achocolatado e alguns biscoitos que encontrou no armário. Enquanto aquecia o leite, escutou o som da água se movendo na banheira e imaginou Isabel descobrindo pela primeira vez o prazer de um banho verdadeiramente quente. Quando foi a última vez que ele havia apreciado algo tão simples? Quando foi a última vez que havia se permitido sentir gratidão pelas coisas básicas da vida? "Tio Eduardo?" A voz de Isabel ecoou do andar de cima. "Já posso sair?" "Já vou aí", respondeu ele, subindo com uma das camisetas mais simples que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa. Mesmo assim, a peça ficaria enorme nela, mas era melhor que as roupas encharcadas e rasgadas. Quando Isabel apareceu envolvida na toalha, com os cabelos limpos caindo em ondas úmidas pelos ombros, Eduardo mal conseguiu reconhecê-la. Sem a sujeira e o desespero, ela revelava uma beleza natural tocante, grandes olhos expressivos, bochechas rosadas pelo banho quente e um sorriso tímido que iluminou todo o corredor. "Obrigada",
disse ela novamente, desta vez com a voz embargada. Fazia muito tempo que eu não me sentia limpa de verdade. Eduardo ajudou-a a vestir a camiseta, que de fato ficou como um vestido nela, e a conduziu de volta à cozinha. O chocolate quente estava pronto, exalando um aroma reconfortante que fez o estômago de Isabel roncar audível e vergonhosamente. Desculpa, murmurou ela, levando as mãos à barriga. E não precisa se desculpar por estar com fome, disse Eduardo, servindo o chocolate em uma caneca de porcelana. Quando foi a última vez que você comeu? Isabel parou para pensar, contando nos dedos. 3 dias, respondeu por fim. Ou 4, às vezes é difícil lembrar. O coração de Eduardo se partiu em pedaços. Ela pegou a caneca com as 2 mãos pequenas, como se fosse um tesouro precioso, e bebeu o primeiro gole com os olhos fechados, saboreando cada segundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto limpo. Está gostoso demais, sussurrou, olhando para ele com uma admiração que o fez se sentir simultaneamente como um herói e como um fracasso humano por ter demorado tanto para perceber que existiam crianças como ela no mundo. Pode beber tudo, disse ele, empurrando o prato de biscoitos em sua direção. E coma quantos biscoitos quiser. Isabel comeu devagar, como se quisesse fazer durar para sempre. E Eduardo se deu conta de que estava presenciando algo sagrado, o simples ato de uma criança faminta se alimentando, um dos milagres mais básicos e essenciais da vida humana. Quando ela terminou, seus olhos começaram a pesar de sono. Posso dormir no sofá? Perguntou. Prometo que não vou bagunçar nada. Eduardo sabia que aquela pergunta inocente estava prestes a mudar tudo. Eduardo acordou mais cedo que o normal. Algo incomum para um homem acostumado a dormir até tarde, nos fins de semana. Uma sensação estranha o havia tirado do sono, a consciência de que não estava mais sozinho em casa. Por um momento, se perguntou se havia sonhado com a noite anterior, mas então ouviu ruídos suaves vindos da cozinha. Descendo as escadas silenciosamente, encontrou Isabel de pé em uma cadeira, tentando alcançar algo no armário alto. Ela havia dobrado cuidadosamente a camiseta que usara para dormir e vestido novamente suas roupas da noite anterior, agora secas, mas ainda visivelmente gastas e remendadas. Bom dia, disse ele suavemente, para não assustá-la. Isabel se virou, quase perdendo o equilíbrio na cadeira. Tio Eduardo, desculpa, eu só estava tentando lavar a caneca que usei ontem. Não queria deixar trabalho para o senhor. Eduardo a ajudou a descer da cadeira, tocado pela preocupação dela. Você não precisa lavar nada, Isa. E por que vestiu essas roupas de novo? Porque eu vou embora agora, respondeu ela com uma naturalidade que o deixou gelado. Já parou de chover e eu não posso abusar da sua bondade. O senhor já fez muito por mim. Embora? Para onde? Isabel deu de ombros, o mesmo gesto que havia feito na noite anterior. Mas agora, Eduardo conseguia ver através dele. Era uma defesa. Uma forma de esconder a vulnerabilidade por trás de uma aparente independência. Eu sempre dou um jeito, tio. Não se preocupe comigo. Mas onde você vai dormir? Onde vai comer? A urgência na voz de Eduardo o surpreendeu. Quando havia começado a se importar tanto? Tem vários lugares na cidade, disse Isabel vagamente, evitando seu olhar. Pessoas como eu sempre encontram um cantinho. Pessoas como você? Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Isa, você é uma criança de 6 anos. Você deveria estar brincando, indo à escola, sendo cuidada por uma família que te ama. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas, mas ela as enxugou rapidamente. Eu sei que deveria, tio, mas às vezes a vida não é como deveria ser, né? E eu aprendi a me virar sozinha. Sou mais forte do que pareço. A dignidade daquela criança pequena deixou Eduardo sem palavras. Ali estava alguém que havia enfrentado mais adversidades em 6 anos do que ele em toda a sua vida privilegiada.
E ainda assim mantinha uma força interior e uma consideração pelos outros que o envergonhavam. E se eu não quiser que você vá embora? Isabel olhou para ele com surpresa. Por quê? O senhor nem me conhece direito. Talvez eu queira te conhecer melhor, disse Eduardo, surpreso por estar dizendo aquilo. Talvez você possa ficar mais alguns dias, até decidirmos o que é melhor para você. Decidirmos? Repetiu ela, e havia algo perigoso naquela palavra. Esperança. Confirmou Eduardo, sentindo que estava fazendo uma promessa cujas consequências não conseguia prever. Você e eu, juntos. Isabel ficou em silêncio por um longo momento, mordendo o lábio inferior como fazia quando estava pensando. O senhor tem certeza? Eu não quero ser um estorvo. E pessoas da sua classe não costumam se misturar com pessoas da minha. Que classe você acha que eu tenho? Rica, respondeu ela simplesmente. E eu sou pobre, muito pobre. Às vezes as pessoas ficam desconfortáveis com isso. Eduardo sentiu uma pontada de dor ao perceber como uma criança tão pequena já havia internalizado as divisões cruéis da sociedade. Sabe o que eu acho, Cisa? Acho que existem apenas duas classes de pessoas no mundo, as boas e as ruins. E você é claramente uma pessoa boa. Um sorriso tímido brotou no rosto de Isabel, transformando completamente sua expressão. O senhor também é uma pessoa boa, tio Eduardo. Ontem à noite foi a primeira vez em muito tempo que eu dormi sem medo. Essas palavras atingiram Eduardo como uma revelação. Quantas noites aquela criança havia passado com medo? Quantas vezes havia dormido ao relento, vulnerável e sozinha? A simples ideia fez sua determinação se cristalizar. Então está decidido, disse ele, levantando-se. Você fica, pelo menos até encontrarmos uma solução melhor. Uma solução melhor como? Eduardo parou, percebendo que não havia pensado nisso direito. Não sei ainda, mas vamos descobrir juntos, ok? Isabel assentiu, mas Eduardo podia ver a incerteza em seus olhos. Tio Eduardo? Sim? E se a solução melhor for eu ir embora mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma nuvem de tempestade, e carregada de todas as complicações que Eduardo estava apenas começando a compreender. Os próximos 3 dias passaram como um sonho estranho e maravilhoso para ambos. Eduardo cancelou compromissos de trabalho pela primeira vez em anos, alegando uma emergência pessoal, que tecnicamente não era mentira. Isabel explorava a mansão com o cuidado reverente de quem visita um museu, tocando os objetos caros com as pontas dos dedos, como se temesse quebrá-los apenas com o olhar. Na manhã do 4º dia, Eduardo decidiu levá-la para comprar roupas novas. Havia algo profundamente errado em ver uma criança usando a mesma roupa rasgada dia após dia, por mais que ela a lavasse cuidadosamente todas as noites na pia do banheiro. Não precisa, tio Eduardo, protestou Isabel quando ele mencionou a ideia. Essas roupas ainda servem. Isa, você merece ter roupas bonitas e novas, disse ele, pegando as chaves do carro. Todas as crianças merecem. O shopping era um território familiar para Eduardo, mas vê-lo através dos olhos de Isabel foi como descobrir um planeta alienígena. Ela ficou paralisada na entrada, observando as lojas reluzentes, as escadas rolantes, as pessoas bem vestidas caminhando com sacolas coloridas. É muito grande, sussurrou ela, apertando a mão dele com força. E se eu me perder? Eu não vou deixar você se perder, prometeu Eduardo, percebendo como essa responsabilidade havia se tornado natural para ele. Vamos devagar, ok? Na loja de roupas infantis, Isabel se recusou inicialmente a experimentar qualquer coisa. É muito caro, tio. Olha esses preços, disse ela, apontando para uma etiqueta. Com esse dinheiro dá para comprar comida para um mês inteiro. A observação dela o fez parar e realmente olhar para os preços. Quando foi a última vez que ele havia se preocupado com o custo de qualquer coisa? Para ele, dinheiro era apenas números em uma conta bancária.
Mas para Isabel representava a diferença entre comer ou passar fome. Isa, disse ele gentilmente, eu tenho mais dinheiro do que consigo gastar em uma vida inteira. Deixa eu usar um pouquinho dele para fazer você feliz, ok? Relutantemente, ela escolheu as peças mais baratas da loja. Uma calça jeans simples, 2 camisetas básicas e um vestido azul que seus olhos não conseguiam deixar de admirar, mesmo tentando disfarçar. Esse vestido também, disse Eduardo para a vendedora. Não, tio, é muito caro. Isabel protestou, mas sua voz carregava um desejo tão puro que partiu o coração dele. É o seu primeiro vestido novo, não é? Perguntou ele. Isabel assentiu, mordendo o lábio. Então tem que ser especial. Enquanto a vendedora embrulhava as compras, Eduardo observou Isabel no espelho, experimentando o vestido azul. Ela girava devagar, vendo a saia rodada se abrir, e seu sorriso era tão genuíno e radiante que iluminou toda a loja. Obrigada, tio Eduardo, disse ela, abraçando sua cintura com força. Eu nunca vou esquecer. Saindo do shopping, Eduardo se sentiu mais realizado do que após qualquer negócio milionário que havia fechado. Mas sua sensação de bem-estar se evaporou quando viu 3 homens parados próximo ao seu carro, olhando diretamente para eles. Isa, murmurou ele, você conhece aqueles homens? Isabel seguiu seu olhar e empalideceu instantaneamente. Sua mão pequena apertou a dele com força desesperada. São eles, sussurrou, sua voz tremendo de medo. Os homens que me perseguiram na noite da tempestade. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Os homens haviam notado que foram reconhecidos e começaram a caminhar em direção a eles com uma determinação que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Tio Eduardo, disse Isabel, puxando sua manga. A gente precisa correr. Eles são perigosos. Não, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Não vamos correr. Mas eles... Isa, você está comigo agora, e eu não vou deixar ninguém machucar você. Os homens se aproximaram. E o maior deles, um sujeito de barba mal feita e olhos frios, falou com um sorriso que não chegava aos olhos. E aí, patrão? Vejo que encontrou nossa pequena amiga. Eduardo colocou Isabel atrás de si instintivamente. Vocês estão perseguindo uma criança por causa de um pedaço de pão? Não é sobre o pão, doutor, disse outro homem, cuspindo no chão. É sobre respeito. A moleque invadiu nosso território. Território? Eduardo sentiu a raiva crescendo no peito. Ela é uma criança faminta. E agora é problema seu, disse o primeiro homem, dando um passo à frente. Mas pode ser que a gente chegue num acordo. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que proteger Isabel significaria enfrentar um mundo de violência e ameaças que sua riqueza nunca havia conseguido mantê-lo completamente afastado. Eduardo nunca havia sentido ódio verdadeiro até aquele momento. Olhando para aqueles homens que ameaçavam uma criança indefesa, sentiu uma fúria primitiva crescer em seu peito, algo que transcendia sua educação refinada e seus anos de negociações corporativas civilizadas. Qual é o acordo que vocês têm em mente? Perguntou, mantendo a voz controlada enquanto Isabel se agarrava às suas costas. O homem da barba sorriu, mostrando dentes amarelados. R$500 para esquecer toda essa história. A moleque some da nossa vista e todo mundo fica feliz. R$500? Eduardo quase riu da insignificância da quantia. Vocês estão extorquindo uma criança por R$500? Não é sobre o dinheiro, patrão, interveio o segundo homem. É sobre mostrar que ninguém desrespeita a gente na nossa área. Se deixar passar, amanhã toda criança de rua vai achar que pode fazer o que quer. Eduardo sentiu Isabel tremer atrás dele. Tio, sussurrou ela, por favor, vamos embora. Eu não quero que eles machuquem o senhor por minha causa. A preocupação dela com sua segurança, mesmo estando em perigo, foi a gota de água. Eduardo tirou a carteira do bolso e contou R$1.000, o dobro do que haviam pedido.
Aqui está o dinheiro, disse ele, estendendo as notas. Agora saiam da nossa vista e nunca mais se aproximem dela. O homem da barba pegou o dinheiro, mas seu sorriso se tornou ainda mais sinistro. Obrigado pela generosidade, doutor. Mas isso aqui não resolve o problema. Como assim? A moleque continua sendo problema nosso. Você pode levá-la para casa hoje, dar banho, comprar roupinha bonita, disse ele, gesticulando para as sacolas de compras. Mas ela sempre vai voltar para as ruas. É da natureza dela. E quando voltar, vamos estar esperando. Ela não vai voltar para as ruas, disse Eduardo com uma convicção que o surpreendeu. Os 3 homens riram. Ah, é. E você vai fazer o quê? Adotar ela? Perguntou o terceiro homem, que havia permanecido em silêncio até então. Homem rico como você acha que é só querer e pronto, tem muito papel para assinar, muito burocrata para convencer. E enquanto isso, a menina fica onde? Eduardo percebeu que eles tinham razão sobre uma coisa. Ele não havia pensado nas complicações legais. Isabel não podia simplesmente ficar em sua casa indefinidamente sem documentação adequada. Isso não é problema de vocês, disse ele. Não, não é mesmo, concordou o homem da barba. Nosso problema vai ser resolvido de outro jeito. Vê se entende, patrão. A menina pode até dormir na sua mansão por alguns dias, mas uma hora ela vai sair. Vai à escola, vai ao médico, vai passear. E nós temos tempo. Muito tempo. A ameaça implícita foi clara. Eduardo sentiu Isabel se encolher ainda mais atrás dele. Vocês estão ameaçando uma criança na frente de dezenas de testemunhas, disse Eduardo, apontando para as pessoas que passavam pelo estacionamento. Não acham que isso é burrice? Testemunhas? O homem olhou ao redor e riu. Que testemunhas, patrão? Todo mundo aqui tem seus próprios problemas. Ninguém vai se meter numa briga que não é sua. Como se para provar seu ponto, as poucas pessoas que haviam notado a confusão desviaram o olhar e apressaram o passo, claramente querendo evitar qualquer envolvimento. Eduardo se deu conta de que estava sozinho. Sua riqueza, que sempre havia sido sua proteção, não significava nada ali. Aqueles homens conheciam as regras de um mundo diferente do seu. Um mundo onde a violência era moeda corrente e a intimidação uma ferramenta de trabalho. O que vocês querem exatamente? Perguntou ele. Queremos que você entenda sua posição, disse o homem da barba, guardando o dinheiro no bolso. Você é rico, importante, tem uma reputação a zelar. Nós não temos nada a perder. Pensa bem, vale a pena arriscar tudo isso por uma menina de rua? Eduardo olhou para trás. Para Isabel, que o observava com olhos cheios de lágrimas silenciosas. Ela havia se preparado para ser abandonada novamente. Ele podia ver isso em sua expressão resignada. Vale, disse ele, virando-se novamente para os homens. Vale cada centavo que eu tenho. O homem da barba perdeu o sorriso. Então você escolheu o lado errado dessa guerra, patrão. Não, respondeu Eduardo, pegando Isabel pela mão e caminhando em direção ao carro. Eu escolhi o lado certo. E se vocês se aproximarem dela novamente, vão descobrir que homens ricos também sabem lutar quando precisam. Mas enquanto dirigia para casa, Eduardo sabia que havia acabado de declarar uma guerra para a qual não estava preparado. 3 dias após o confronto no shopping, Eduardo estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando a campainha tocou. Era uma manhã de terça-feira, e Isabel estava no jardim, brincando com as borboletas que visitavam as flores. Uma visão que havia se tornado preciosa para ele, mas que agora o deixava nervoso. Desde o encontro com os homens, ele se pegava olhando constantemente pelas janelas, verificando se ela estava segura. Quem atendeu a porta foi Marina, sua empregada doméstica de confiança, que trabalhava na casa há mais de 10 anos. Eduardo ouviu vozes no hall de entrada e desceu para ver quem era. No pé da escada, parou abruptamente.
Uma mulher de aproximadamente 35 anos estava parada na entrada, vestindo um terno discreto, mas profissional. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, e ela carregava uma pasta de couro. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Eduardo. Eram gentis, mas determinados, com uma profundidade que sugeria alguém acostumada a lidar com situações difíceis. "Senhor Mendonça?" perguntou ela, estendendo a mão. "Meu nome é Doria Carolina Santos. Sou assistente social do município. Preciso conversar com o senhor sobre uma denúncia que recebemos." O coração de Eduardo disparou. Denúncia? Sobre uma criança em situação irregular que estaria vivendo em sua residência, explicou Carolina, consultando uma pasta. Isabel Santos, 6 anos, sem documentação adequada para a permanência no local. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. "Como souberam?" "Recebemos uma denúncia anônima", disse Carolina, e havia algo em seu tom que sugeria ela também não estava completamente confortável com a situação. "Posso entrar? É melhor conversarmos em particular." Eduardo a conduziu até a sala de estar, sua mente correndo. Os homens do shopping haviam cumprido sua ameaça mais rápido do que ele imaginara. "Doutora, posso explicar a situação? Por favor, chame a criança", interrompeu Carolina gentilmente, mas com firmeza. "É preciso vê-la e conversar com ela. Ela está no jardim, mas, doutora Carolina, você precisa entender que Isabel não é uma invasora ou algo assim. Ela estava em perigo, passando frio e fome. Eu apenas..." "Senhor Mendonça", disse Carolina, levantando a mão. "Eu não estou aqui para julgá-lo. Pelo contrário, suas intenções parecem ser as melhores possíveis. Mas existe um protocolo legal que precisa ser seguido quando uma criança em situação de vulnerabilidade é encontrada." Quando Isabel apareceu na porta da sala, ainda com terra nas mãos por causa da brincadeira no jardim, Eduardo viu a mudança instantânea em sua expressão. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de terror que ele já havia visto antes, a de uma criança acostumada a ser removida de lugares onde se sentia segura. "Olá, Isabel", disse Carolina com voz suave, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Eu sou a Carolina, trabalho ajudando crianças como você. Eu não fiz nada de errado", disse Isabel rapidamente, limpando as mãos na camiseta. "Eu não quebrei nada, não sujei nada. Tio Eduardo pode confirmar." "Eu sei que você não fez nada errado, querida", assegurou Carolina. "Na verdade, vim aqui porque me preocupo com você. Preciso saber se você está bem, se está sendo bem cuidada." Isabel olhou nervosamente para Eduardo, depois de volta para Carolina. "Tio Eduardo cuida muito bem de mim. Ele me dá comida todos os dias, me deixa tomar banho quente e comprou roupas novas para mim. Ele é uma pessoa boa." Carolina fez algumas anotações, observando atentamente a interação entre Eduardo e Isabel. "Isabel, você gostaria de ficar aqui?" "Muito", respondeu Isabel sem hesitar. Mas o quê? Pessoas como eu não ficam em lugares como este para sempre", disse ela, baixando os olhos. "Eu sei que uma hora eu vou ter que ir embora." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Em uma semana, Isabel havia se preparado emocionalmente para ser abandonada novamente. Carolina passou mais de uma hora conversando separadamente com Isabel e depois com Eduardo. Quando finalmente fechou sua pasta, sua expressão era pensativa. "Senhor Mendonça, é óbvio que Isabel está florescendo sob seus cuidados. A transformação física e emocional dela é notável, mas, legalmente, a situação é complicada." "O que significa isso?" "Significa que preciso seguir o protocolo. Isabel deveria ser encaminhada para uma instituição adequada enquanto investigamos sua situação familiar e avaliamos opções de colocação permanente." "Uma instituição? Você quer dizer um orfanato? Um abrigo temporário?" "Sim." Eduardo viu o terror retornar aos olhos de Isabel. "Por favor", disse ele, "me dê mais tempo. Deixe ela ficar aqui enquanto fazemos os trâmites necessários."
Eu posso providenciar toda a documentação que for precisa. Carolina hesitou, claramente dividida entre o protocolo e o que seus olhos estavam vendo. Isso seria irregular, mas seria o melhor para Isabel, insistiu Eduardo. Você mesma viu como ela está bem aqui. Após um longo silêncio, Carolina suspirou. Vou dar um prazo de 2 semanas para regularizar a situação. Mas se não houver progresso significativo nos trâmites legais, terei que levá-la para um abrigo temporário. Quando Carolina saiu, Eduardo abraçou Isabel, que chorava silenciosamente. Tio Eduardo, sussurrou ela, eu não quero ir para um orfanato. Você não vai, prometeu ele, sem saber como cumpriria essa promessa. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas quando a porta se fechou, Eduardo percebeu que acabara de assumir um compromisso que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte à visita de Carolina, Eduardo estava tentando pesquisar na internet sobre processos de adoção quando seu telefone tocou. O nome no visor o fez suspirar pesadamente. Helena Mendonça Almeida, sua irmã mais velha e, infelizmente, a pessoa mais formidável e intimidadora que conhecia. Eduardo, precisamos conversar. Agora, disse Helena sem preâmbulos quando ele atendeu. Bom dia para você também, Helena. Não venha com ironias comigo. Soube por Márcia Silveira que você está com uma menina de rua morando na sua casa. Por favor, me diga que é apenas um boato malicioso. Eduardo fechou os olhos. Márcia Silveira era a maior fofoqueira do círculo social de elite ao qual sua família pertencia. Se ela sabia, logo toda a sociedade estaria comentando. Não é um boatos, Helena, e ela não é uma menina de rua. Ela é Isabel, uma criança que precisava de ajuda. Um silêncio gélido se seguiu. Eduardo Mendonça, você perdeu completamente o juízo? Você tem ideia do que isso pode fazer com nossa reputação familiar? Nossa reputação familiar? Sim, nossa. Você não vive em uma bolha, Eduardo. Nossas empresas fazem negócios juntas. Frequentamos os mesmos círculos sociais. Quando você faz algo assim, reflete em todos nós. Eduardo sentiu a raiva familiar crescer sempre que conversava com Helena. Algo assim? Ajudar uma criança necessitada? Não me venha com essa conversa filantrópica. Helena rebateu. Se você quer fazer caridade, doe dinheiro para instituições sérias. Mas trazer uma criança desconhecida para dentro de casa, uma criança que você encontrou na rua. Eduardo, você não tem a menor ideia de onde ela veio. Que tipo de gente está por trás dela? Ela tem 6 anos, Helena. E daí? Você acha que bandidos não usam crianças para aplicar golpes? Que não existe crime organizado por trás disso? Eduardo, você é um dos empresários mais respeitados desta cidade. Tem patrimônio de milhões. Você se tornou um alvo. Eduardo ouviu passos leves na escada e viu Isabel descendo, já vestida com uma das roupas novas que havia comprado para ela. Ela parou ao perceber que ele estava em uma conversa tensa e Eduardo lhe fez um sinal para indicar que tudo estava bem. Helena, vou ter que desligar agora. Não, você não vai. Estou chegando aí. Preciso ver com meus próprios olhos que loucura você arrumou. Não, Helena, não venha aqui. Eduardo, eu sou sua irmã mais velha e tenho responsabilidade sobre você desde que nossos pais morreram. Não vou deixar você destruir tudo que nossa família construiu por causa de um surto de messianismo. A ligação foi encerrada abruptamente. Eduardo guardou o telefone, sabendo que Helena estaria em sua porta em menos de 1 hora. Ela era assim. Quando decidia interferir em algo, nada a detinha. Tio Eduardo, disse Isabel timidamente, a pessoa no telefone estava brava com o senhor por minha causa. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. Não, Isa. Ela estava preocupada, só isso. É sua família. Minha irmã. Isabel assentiu, mordendo o lábio. Ela não quer que eu fique aqui. A percepção da menina o surpreendeu. O que te faz pensar isso?
porque eu conheço esse tipo de conversa. Disse Isabel com uma sabedoria triste demais para sua idade. Já escutei muitas vezes. Adultos falando sobre crianças como eu, como se fôssemos problemas que precisam ser resolvidos. Eduardo sentiu o coração se partir. Você não é um problema, Isa. Você nunca foi um problema. Eu sei que o senhor pensa assim, disse ela, subindo no sofá ao lado dele. Mas também sei que, às vezes, as pessoas que amamos têm que escolher entre nós e outras coisas importantes. Como assim? A tia Helena é importante para o senhor? Ela é minha irmã. E eu sou importante para o senhor? Eduardo a olhou nos olhos. Aqueles olhos grandes e expressivos que haviam mudado sua vida. Muito importante, Isa. Então o senhor vai ter que escolher, disse ela simplesmente. E eu não quero que o senhor perca sua família por minha causa. A maturidade daquela criança o deixou sem palavras. Como alguém de 6 anos podia entender dinâmicas familiares complexas melhor que muitos adultos? Isa, você quer saber uma coisa? Às vezes a família não é só quem nasce com a gente. Às vezes a família são as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Isabel sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Isso é bonito, tio Eduardo. Mas o mundo não funciona assim para pessoas como eu. Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha tocou. Helena havia chegado. Isa, disse ele, levantando-se, quero que você vá para o jardim e fique lá até eu te chamar, ok? Não importa o que você ouvir. Isabel assentiu e se dirigiu aos fundos da casa. Eduardo respirou fundo e foi abrir a porta, sabendo que estava prestes a enfrentar uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Helena estava na porta com sua expressão mais severa, vestida impecavelmente como sempre, parecendo uma juíza prestes a proferir uma sentença. Onde está ela? Perguntou, entrando sem ser convidada. Helena, precisamos conversar antes de qualquer coisa. Não há nada para conversar, Eduardo. Você vai resolver essa situação hoje, ou eu vou resolver por você. Helena entrou na mansão como um furacão elegante, seus saltos altos ecoando no mármore do hall de entrada. Eduardo a conhecia bem o suficiente para saber que ela havia vindo preparada para uma guerra, e pela expressão em seu rosto, não pretendia perder. Onde está a criança? Perguntou novamente, olhando ao redor como se Isabel fosse aparecer a qualquer momento. No jardim, respondeu Eduardo. E, Helena, antes de você fazer qualquer coisa, preciso que entenda que Isabel não é o que você está imaginando. Ah, não é? Helena abriu sua bolsa de grife e tirou um tablet. Então me explique estas fotos. Eduardo olhou para a tela e sentiu o sangue gelar. Eram fotos de Isabel com ele no shopping, tiradas à distância, mas nítidas o suficiente para mostrar claramente os dois juntos na loja de roupas infantis. Márcia me enviou isso esta manhã, disse Helena friamente. Aparentemente, vocês foram vistos por várias pessoas conhecidas nossas. As fotos já estão circulando nos grupos sociais. Eduardo, você tem ideia do que isso parece? Parece o quê? Parece um homem solteiro de 42 anos que nunca demonstrou interesse por crianças, de repente aparecendo com uma menina desconhecida, comprando roupas caras para ela, tratando-a como se fosse sua filha. Helena fez uma pausa dramática. As pessoas estão fazendo perguntas, Eduardo, perguntas muito desagradáveis. Eduardo sentiu náusea. E que tipo de perguntas? Você realmente quer que eu diga em voz alta? Helena o olhou com uma mistura de desapontamento e pena. Eduardo, você é um homem inteligente. Use a cabeça. Um empresário rico, solteiro, sem histórico de relacionamentos sérios. De repente, adotando numa menina de rua. Como você acha que isso soa? A implicação atingiu Eduardo como um tapa. Helena, você está sugerindo que as pessoas pensam que eu... Estou dizendo que as pessoas sempre pensam o pior, interrompeu Helena. E neste caso,
O pior pode destruir não apenas sua reputação, mas também seus negócios, nossa empresa familiar, tudo. Eduardo se deixou cair em uma poltrona, sentindo o peso da situação. Havia sido ingênuo ao pensar que poderia simplesmente ajudar Isabel sem consequências. O mundo não funcionava assim para homens em sua posição. Mas você me conhece, Helena. Você sabe que eu jamais... Eu sei, disse Helena, sua voz se suavizando ligeiramente. Claro que eu sei, mas o que eu sei não importa. O que importa é o que os outros pensam, o que falam, o que espalham nas redes sociais e nos jantares de negócios. Então, o que você sugere que eu faça? Abandone Isabel? Eu sugiro que você haja como um adulto responsável, disse Helena, sentando-se na poltrona em frente a ele. Came os órgãos competentes, entregue a menina para quem tem estrutura para cuidar dela adequadamente e volte à sua vida normal antes que seja tarde demais. Ela não é um objeto que se entrega, Helena. É uma criança que já sofreu abandonos demais na vida. Eduardo, escute o que você está dizendo. Helena levantou a voz pela primeira vez. Você está falando como se fosse o pai dela. Você a conhece há uma semana. Eduardo, e foi a semana mais significativa da minha vida em anos, respondeu ele, surpreendendo a ambos com a honestidade da declaração. Helena o estudou por um longo momento. Meu Deus, murmurou, você está emocionalmente envolvido com ela. Claro que estou. Ela é uma criança extraordinária, Helena, inteligente, corajosa, gentil apesar de tudo que passou. Quando você a conhecer, eu não vou conhecê-la, disse Helena firmemente. E você vai parar com essa fantasia agora, antes que seja tarde demais. É uma ameaça? É uma promessa, respondeu Helena, levantando-se. Eduardo, eu vou dar a você 24 horas para resolver essa situação. Se você não fizer nada, eu vou tomar as medidas necessárias para proteger nossa família. Que medidas? Helena hesitou, e pela primeira vez, Eduardo viu incerteza em seus olhos. Tenho contatos na assistência social. Posso acelerar a remoção da criança. Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Você faria isso? Prejudicaria uma criança inocente só para proteger nossa reputação? Eu faria qualquer coisa para proteger esta família, disse Helena. Mas sua voz carregava menos convicção do que antes. Eduardo, por favor, seja razoável. Você não pode salvar todas as crianças do mundo. Não quero salvar todas as crianças do mundo, disse Eduardo, levantando-se também. Só quero salvar esta uma. Helena olhou para ele por um longo momento, e Eduardo viu algo que raramente aparecia no rosto de sua irmã. Tristeza genuína. Você vai se arrepender disso, disse ela suavemente. E quando se arrepender, vai ser tarde demais para voltar atrás. Depois que Helena saiu, Eduardo permaneceu parado na sala vazia, ouvindo o eco de suas palavras. Através da janela, podia ver Isabel no jardim, brincando inocentemente com as flores, sem fazer ideia da tempestade que se formava ao seu redor. Pela primeira vez, desde que a encontrara, Eduardo se perguntou se realmente tinha força para protegê-la de um mundo que parecia determinado a separá-los. 2 dias após a visita de Helena, Eduardo estava em seu escritório, tentando se concentrar em contratos, quando Marina anunciou que a doutora Carolina havia chegado para uma visita de acompanhamento. Desta vez, ela não estava sozinha. Trouxera consigo uma assistente e uma pasta ainda mais volumosa. Como Isabel está se adaptando? Perguntou Carolina assim que se sentou. Mas Eduardo notou que sua postura estava mais relaxada que na primeira visita. Muito bem, respondeu ele. Ela está comendo regularmente, dormindo melhor. E ontem à noite até riu assistindo a um filme comigo. Foi a primeira vez que a vi rir de verdade. Carolina fez anotações. Mas Eduardo percebeu um pequeno sorriso em seus lábios. Posso conversar com ela? Claro.
Ela está no jardim com Marina, aprendendo a cuidar das plantas. Quando Isabel entrou na sala alguns minutos depois, a transformação era ainda mais evidente. Seus cabelos brilhavam, sua pele havia ganhado cor saudável, e ela se movia com mais confiança. Mas o mais impressionante era como seus olhos haviam mudado. Ainda carregavam a sabedoria prematura de quem sofreu muito, mas agora também brilhavam com algo que Eduardo demorou para identificar: esperança. Olá, Isabel, disse Carolina calorosamente. Como você está? Bem, tia Carolina, respondeu Isabel, subindo no sofá ao lado de Eduardo com naturalidade. Tio Eduardo me ensinou a fazer hot chocolate ontem. Quer que eu faça um para a senhora? Talvez mais tarde, querida. Primeiro quero saber como tem sido sua rotina aqui. Isabel contou com entusiasmo sobre suas atividades. As manhãs no jardim, as tardes lendo os livros que Eduardo havia comprado para ela, as noites assistindo filmes ou ouvindo histórias. Carolina ouvia atentamente, fazendo perguntas e observando as interações entre Eduardo e Isabel. Isabel, disse Carolina após alguns minutos. Você se lembra de onde vivia antes de vir para cá? O sorriso de Isabel se desvaneceu ligeiramente. Lembro, no orfanato São José. Eduardo sentiu um arrepio. Orfanato? Eu fugi de lá, disse Isabel simplesmente. As tias eram não muito gentis. Carolina e Eduardo trocaram olhares. Isabel, pode me contar um pouco sobre essas tias? Elas gritavam muito e às vezes esqueciam de dar comida. E tinha uma tia que batia nas crianças quando ninguém estava olhando. Isabel falou sem dramaticidade, como se estivesse relatando o tempo. Por isso eu fugi. Preferia passar fome na rua do que ficar lá. Eduardo sentiu uma fúria crescer em seu peito. Por que você não contou isso antes, Isa? Porque adultos nunca acreditam em crianças quando elas falam mal de outros adultos, respondeu ela com aquela sabedoria devastadora. É porque eu não queria que vocês achassem que eu estava inventando história para não voltar para lá. Carolina parou de escrever e olhou diretamente para Isabel. Querida, você sabe que é meu trabalho garantir que crianças como você estejam seguras, não é? Isabel assentiu. E se eu te disser que acredito em você? Os olhos de Isabel se encheram de surpresa. A senhora acredita mesmo? Acredito. E vou investigar essas denúncias que você fez sobre o orfanato São José. Após Isabel sair para continuar brincando no jardim, Carolina permaneceu em silêncio por alguns minutos, organizando seus pensamentos. Senhor Eduardo, disse ela finalmente, preciso ser honesta com o senhor. Por favor. Quando recebi a primeira denúncia sobre Isabel estar aqui, vim preparada para encontrar uma situação irregular que precisaria ser corrigida rapidamente. Mas o que encontrei foi... Ela hesitou. Foi uma criança florescendo sob cuidados genuínos e amorosos. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Isso muda alguma coisa? Profissionalmente? Não deveria, mas pessoalmente? Carolina corou ligeiramente. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. O senhor já pensou seriamente em adotar Isabel? A pergunta que Eduardo vinha evitando fazer a si mesmo, finalmente estava na mesa. Sim, tenho pensado. Mas é complicado, não é? Um homem solteiro, sem experiência com crianças, mas com recursos para dar a ela tudo o que precisa. E mais importante, com amor genuíno para oferecer. Completou Carolina. Senhor Eduardo, em 15 anos trabalhando com adoção, posso dizer que vi muitos lares perfeitos no papel que eram desastrosos na realidade. E alguns lares improváveis que se tornaram famílias lindas. Você acha que Isabel seria feliz comigo? Eu acho que Isabel já é feliz com o senhor, respondeu Carolina. A pergunta é, o senhor seria feliz sendo pai dela? Eduardo olhou pela janela, onde Isabel estava ensinando Marina a fazer coroa de flores, seu riso cristalino ecoando no ar da tarde. A resposta veio sem hesitação. Seria a coisa mais feliz que poderia me acontecer.
Carolina sorriu. E Eduardo percebeu que não era apenas um sorriso profissional. Então talvez possamos encontrar uma maneira de tornar isso possível. Mesmo com todas as complicações legais, as complicações existem para serem resolvidas, disse Carolina. E às vezes, quando encontramos uma família verdadeira, vale a pena enfrentar qualquer burocracia. Eduardo olhou nos olhos dela e viu algo que o surpreendeu. Não era apenas determinação profissional, mas algo mais pessoal, mais caloroso. Donate, Carolina, disse ele impulsivamente, gostaria de jantar conosco hoje? Isabel adoraria cozinhar algo especial para a senhora. O sorriso de Carolina se tornou ainda mais radiante. Eu adoraria, Eduardo. Posso te chamar de Eduardo? Por favor. E naquele momento, Eduardo percebeu que sua vida estava prestes a se complicar de uma maneira completamente nova e inesperada. O jantar havia sido perfeito. Isabel preparara salada com a ajuda de Marina, enquanto Eduardo cozinhara um risoto que aprendera em uma viagem à Itália. Carolina se encantara com a dinâmica familiar que havia se formado naturalmente entre eles. E pela primeira vez em semanas, Eduardo se sentira verdadeiramente otimista sobre o futuro. No dia seguinte, Carolina propôs levar Isabel para uma consulta médica de rotina, parte do processo de regularização da situação. É protocolo, explicou ela. Mas também quero ter certeza de que ela está completamente saudável. Eduardo hesitou. Desde o confronto no shopping, evitara sair com Isabel, temendo outro encontro com os homens que a perseguiam. Talvez eu devesse ir junto. Eduardo, você tem uma reunião importante com investidores hoje, lembrou Carolina. E eu faço isso todos os dias. Isabel estará segura comigo. Isabel, que estava animada com a ideia de um passeio, convenceu Eduardo. Tio, a tia Carolina sabe cuidar de crianças. É o trabalho dela. Relutantemente, Eduardo concordou. Viu as duas saindo pela manhã, Carolina dirigindo seu carro pequeno, mas confiável, Isabel acenando animadamente pela janela. Era uma cena doméstica tão normal que ele se perguntou por que estava sentindo uma inquietação inexplicável. A reunião com investidores se estendeu mais que o previsto. Quando Eduardo finalmente conseguiu verificar seu telefone, eram quase 4 da tarde e havia 7 chamadas perdidas de Carolina. Seu coração disparou. Ligou de volta imediatamente. Carolina atendeu no primeiro toque, sua voz carregada de pânico. Eduardo, graças a Deus, eles levaram Isabel. Quem levou Isabel? Carolina. Onde você está? No hospital. Estávamos saindo da consulta quando 3 homens se aproximaram. Um deles me mostrou uma foto de você e Isabel no shopping. Disse que sabiam onde ela estava morando. Carolina soluçava ao telefone. Eduardo, eles sabiam seu nome, sabiam sobre mim, sabiam tudo. Eduardo sentiu o mundo desabar. Você está ferida? Não, eles não me machucaram. Mas Eduardo, eles deixaram um recado. Disseram que você tem 24 horas para depositar R$50 mil em uma conta que vão te enviar. Se não fizer isso... Se eu não fizer isso... O quê? Eles disseram que Isabel vai desaparecer para sempre. Eduardo fechou os olhos, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-lo. Onde você está exatamente? Estou indo te buscar. Hospital São Lucas, na emergência. Eduardo, eu deveria ter escutado você, deveria ter deixado você vir junto. Carolina, isso não é culpa sua. Fique onde está, estou chegando. Eduardo dirigiu como um louco pelas ruas da cidade, sua mente correndo mais rápido que o carro. R$50 mil não era um problema. Ele tinha muito mais que isso em contas correntes. Mas sabia que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre poder, controle e o fato de que homens como aqueles não costumavam cumprir acordos. Encontrou Carolina na sala de espera do hospital, visivelmente abalada. Ela se jogou em seus braços assim que o viu. Eu sinto muito,
murmurou contra seu peito. Eles apareceram do nada. Isabel ficou apavorada quando me viu. Tentou correr, mas eles foram mais rápidos. Me conta exatamente o que aconteceu, disse Eduardo, guiando-a para um banco. Estávamos saindo pela porta principal quando um homem grande, de barba, se aproximou. Ele mostrou a foto de vocês e disse: sabemos que você está ajudando o patrão a esconder nossa mercadoria. Mercadoria, Eduardo. Eles chamaram Isabel de mercadoria. Eduardo sentiu náusea. Continue. Isabel reconheceu o homem imediatamente. Ficou branca como papel e sussurrou: não, eles me acharam. Tentei protegê-la, mas outros 2 homens apareceram. Um segurou meus braços enquanto o outro pegou Isabel. Isabel resistiu? Carolina assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela gritou seu nome, Eduardo. Gritou: tio Eduardo, me ajuda, até eles a colocarem no carro. Eduardo teve que se apoiar na parede para não cair. A imagem de Isabel gritando por ele enquanto era arrastada por aqueles criminosos era mais do que conseguia suportar. Eles disseram mais alguma coisa. O homem da barba riu e disse: agora seu patrãozinho vai aprender que existem consequências para quem se mete onde não deve. E então me deu um papel com instruções para o pagamento. Carolina entregou uma folha amassada com uma conta bancária rabiscada e instruções simples. 50 mil até meia-noite, sem polícia. Sem truques, ou a mercadoria vira defunto. Eduardo olhou para o papel, mas as palavras se embaçaram. Isabel estava nas mãos daqueles homens. A menina que havia aprendido a confiar nele, que o chamava de tio com tanto carinho, que finalmente havia encontrado um lugar seguro para chamar de lar. Vamos pagar o dinheiro, disse ele. Eduardo, você não pode confiar neles. E se pagarem e não devolverem Isabel? E se não pagarmos e machucarem ela? Eduardo olhou nos olhos de Carolina. Carolina, eu não posso viver sabendo que Isabel está sofrendo por minha causa. Preciso tentar. Carolina pegou suas mãos. Então vamos tentar juntos. Mas Eduardo, depois que pagarmos, se eles não devolverem Isabel, vamos ter que chamar a polícia. Eduardo assentiu, mas no fundo sabia que se chegasse a esse ponto, talvez fosse tarde demais. Às 11h40 da noite, Eduardo estava parado em frente ao caixa eletrônico de uma agência bancária deserta, com Carolina ao seu lado e 50 mil reais em espécie numa mochila. O dinheiro havia sido transferido conforme as instruções, mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Eles deveriam ter ligado até agora, murmurou Carolina, verificando o celular pela 10ª vez em 5 minutos. Eduardo olhou para o relógio do painel do carro. 11h45. Talvez estejam testando nossa paciência. O telefone de Eduardo tocou exatamente à meia-noite. Era um número desconhecido. Alô? Patrão, vejo que você é homem de palavra, disse a voz familiar do homem da barba. O dinheiro está aqui certinho. Onde está Isabel? Calma, calma. Negócio é negócio. Mas acontece que tivemos alguns custos extras, entende? A menina deu muito trabalho. Gritou, tentou fugir, ainda quebrou o celular de um dos meus rapazes. Eduardo fechou o punho. Onde está Isabel? Ela está viva, se é isso que você quer saber. Meio assustada, mas viva. Agora, sobre os custos extras. De quanto? Mais 50 mil. E desta vez, sem prazo. Você tem 2 horas. Isso não estava no acordo. O acordo mudou, patrão. A gente descobriu umas coisas interessantes sobre você. Sabia que sua irmã andou fazendo umas ligações para autoridades, tentando acelerar a remoção da menina da sua casa? Interessante como vocês ricos resolvem os problemas, né? Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena havia cumprido sua ameaça. Então pensamos assim, continuou o homem. Se a própria família do patrão não quer a menina por perto, talvez ela valha mais para nós em outros esquemas. Mercado de adoção irregular, sabe como é?
Tem muito casal rico querendo uma criança bonita e sem perguntas. Você não ousa. Eduardo explodiu, mas Carolina segurou seu braço. Não ouso o quê? A menina não tem família, não tem documento, ninguém vai procurar por ela. Exceto você, claro. Então fica a pergunta: quanto ela vale para você, patrão? Eduardo respirou fundo, forçando-se a manter a calma. 100 mil. É o que vocês querem. Agora você está falando minha língua. Mas tem uma condição. Qual? Você vem sozinho trazer o dinheiro, sem a assistente social, sem polícia, sem truques, só você. Carolina balançou a cabeça vigorosamente, sussurrando. Não. Onde? Perguntou Eduardo. Porto Velho, depósito 47. Você conhece? Eduardo conhecia. Era uma área industrial abandonada nos arredores da cidade, perfeita para crimes que ninguém queria testemunhar. Estarei lá em 2 horas. Eduardo. Não, sussurrou Carolina assim que ele desligou. É uma armadilha óbvia. Eu sei, disse Eduardo, ligando o carro. Mas não tenho escolha. Tem sim. Vamos chamar a polícia agora. Carolina, você ouviu o que ele disse. Se aparecer polícia, eles vão sumir com Isabel. E você sabe que homens como esses não fazem ameaças vazias. Carolina ficou em silêncio por um momento. Então eu vou com você. Não. Eduardo, eu também me importo com Isabel. E mais que isso, ela hesitou. Eu me importo com você. Eduardo olhou para ela, vendo pela primeira vez claramente o que estava nos olhos de Carolina há semanas. Carolina, não precisa dizer nada, disse ela rapidamente. Só me deixa ir com você. Se algo der errado, pelo menos teremos uma testemunha. E se algo der errado, conosco 2. Carolina pegou seu telefone. Então vou deixar uma mensagem gravada para meu supervisor, com todos os detalhes. Programada para ser enviada se eu não cancelar em 3 horas. 1h30 depois, estavam dirigindo pela estrada escura que levava ao porto. Eduardo havia conseguido apenas 80 mil reais. Todo o dinheiro que conseguiu reunir em tão pouco tempo. Esperava que fosse suficiente. Eduardo, disse Carolina, quando se aproximaram do local, se algo acontecer conosco, quero que saiba que estes últimos dias foram os mais felizes que tive em anos. Você e Isabel se tornaram minha família. Eduardo segurou sua mão. Carolina, quando sairmos daqui com Isabel, vamos conversar sobre o que isso significa para nós. Ok? Ela assentiu, mas ambos sabiam que talvez não houvesse um depois. O depósito 47 era um prédio de concreto cercado por contêineres enferrujados. Uma única luz piscava na entrada. Eduardo estacionou onde foi instruído e desligou o motor. Eles estão nos observando, murmurou Carolina. Eu sei. Eduardo pegou a mochila com o dinheiro e desceu do carro. O silêncio do local era quebrado apenas pelo som distante de caminhões na estrada principal. Patrão! Gritou uma voz de dentro do depósito. Entra sozinho! A mulher fica no carro! Eduardo olhou para Carolina uma última vez. Se eu não sair em 10 minutos, vá embora e chame a polícia. Eduardo, promete. Prometo. Eduardo caminhou em direção à entrada do depósito, carregando não apenas 80 mil reais, mas também todas as suas esperanças de salvar a menina que havia mudado sua vida para sempre. Dentro do depósito, a única iluminação vinha de uma lâmpada nua pendurada no teto, criando sombras sinistras nas paredes de concreto. Eduardo avançou lentamente, seus olhos se ajustando à penumbra, quando ouviu uma voz pequena e familiar. Tio Eduardo. Isabel estava amarrada a uma cadeira velha no centro do galpão, seus olhos inchados de choro, mas brilhando de alívio ao vê-lo. Eduardo sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Isa, você está bem? Estou agora, disse ela, tentando sorrir através das lágrimas. Que tocante, disse o homem da barba, saindo das sombras acompanhado de outros 2 criminosos.
A reunião de família. Cadê o dinheiro, patrão? Eduardo levantou a mochila. 80 mil. Foi tudo que consegui reunir em tão pouco tempo. 80 mil? O homem riu amargamente. Eu disse 100 mil. E eu disse que foi tudo que consegui, replicou Eduardo, dando um passo à frente. Peguem o dinheiro e me devolvam Isabel. Vocês já ganharam mais em 2 semanas do que em 1 ano inteiro ameaçando crianças. Um dos outros homens sussurrou algo no ouvido do líder, que assentiu com um sorriso cruel. Sabe, patrão, andamos pensando, por que aceitar 80 mil hoje quando podemos ganhar muito mais amanhã? A menina é bonita, esperta, vai dar muito dinheiro no mercado certo. Eduardo sentiu o sangue gelar. Vocês não vão tocar nela. Ah, não? E quem vai impedir? Você? Os 3 homens riram. Foi então que Isabel falou, sua voz pequena, mas surpreendentemente firme. Eu impedi. Todos olharam para ela, confusos. O que você disse, moleque? Perguntou o líder. Eu disse que eu impedi, repetiu Isabel. E Eduardo notou que ela não parecia mais assustada. Antes de vocês chegarem aqui, eu ouvi vocês conversando sobre seus planos. E sabe o que eu fiz? Os homens se entreolharam, subitamente menos confiantes. Eu escrevi tudo num papel e coloquei no bolso da tia Carolina, quando vocês não estavam olhando, continuou Isabel. Os nomes de vocês, o que vocês fazem com outras crianças, onde vocês moram. Tudo que eu escutei vocês falando. Você está mentindo, disse o líder, mas sua voz carregava incerteza. Estou? Isabel inclinou a cabeça. Seu nome é Marcos Silva. Você mora na Rua das Flores, 247. Tem uma filha de 8 anos que estuda na Escola São Francisco e não sabe que o papai é um criminoso. O homem empalideceu. Como você... E você... Isabel olhou para o segundo homem. João Santos. Sua mãe está internada no Hospital da Esperança e acha que você trabalha em construção. Eduardo observou, fascinado, enquanto Isabel desarmava psicologicamente os 3 criminosos com informações que havia coletado durante seu cativeiro. A menina que havia sobrevivido sozinha nas ruas havia usado sua inteligência e capacidade de observação para se proteger. E sabe o que mais? Continuou Isabel. Tia Carolina não está sozinha no carro. Ela ligou para uns amigos policiais antes de vir para cá. Eles devem estar chegando agora. Como se fosse um sinal, sirenes distantes começaram a ecoar na noite. Vocês têm 2 opções, disse Eduardo, percebendo que Isabel havia criado a oportunidade perfeita. Peguem o dinheiro, me devolvam Isabel e desapareçam da cidade, ou esperem a polícia chegar e expliquem para eles sobre sequestro de menores. Os 3 homens se entreolharam, ouvindo as sirenes se aproximando. Isso não acaba aqui, rosnou Marcos, mas pegou a mochila com o dinheiro. Sim, acaba, disse Isabel com uma autoridade impressionante para uma criança de 6 anos. Porque se vocês aparecerem perto de mim ou do tio Eduardo de novo, eu vou contar para todo mundo sobre o que vocês fazem. E vocês sabem que eu sei coisas suficientes para acabar com vocês. Marcos cortou as cordas que prendiam Isabel com uma faca, claramente nervoso com o som das sirenes que se aproximavam. Você é esperta demais para seu próprio bem, moleque. E vocês são burros demais para o bem de vocês, retrucou Isabel, correndo para os braços de Eduardo. Enquanto os 3 criminosos fugiam pela porta dos fundos, Eduardo abraçou Isabel com força, percebendo que havia sido salvo por ela tanto quanto ela por ele. Como você soube que Carolina havia chamado a polícia? Perguntou ele. Isabel sorriu. E pela primeira vez, Eduardo viu naquele sorriso não apenas inocência, mas também a sagacidade de uma sobrevivente. Eu não sabia, admitiu ela. Mas apostei que eles não iam querer descobrir se era verdade ou não. Eduardo riu através das lágrimas, maravilhado com a coragem e inteligência da menina em seus braços. Isa, você nos salvou. Nós nos salvamos, corrigiu ela.
É isso que famílias fazem, né? Se protegem. Quando saíram do depósito, encontraram Carolina correndo em direção a eles, seguida por 2 policiais. Ela havia realmente chamado reforços, só não havia contado para Isabel. Estão bem? Estão bem? Perguntava ela freneticamente, abraçando os 2. Estamos, disse Eduardo, graças à nossa menina corajosa aqui. Mas mesmo enquanto davam depoimentos à polícia, Eduardo sabia que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Garantir que Isabel nunca mais tivesse que usar sua coragem apenas para sobreviver, mas para prosperar em uma família que a amaria incondicionalmente. 6 semanas haviam se passado desde aquela primeira noite tempestuosa, e Eduardo mal conseguia acreditar na transformação que sua vida havia sofrido. Estava parado no jardim de sua mansão, ajustando a gravata nervosamente, quando Isabel apareceu correndo pela alameda, vestindo um lindo vestido azul, o mesmo que haviam comprado no shopping, mas que agora parecia simbolizar muito mais que roupas novas. Tio Eduardo, tia Carolina chegou, gritou ela, seus olhos brilhando de empolgação. Na verdade, disse Carolina, aparecendo atrás de Isabel com um sorriso radiante. Agora você pode me chamar só de Carolina? Ou... Ela hesitou, corando ligeiramente. De mãe, se quiser. Isabel parou abruptamente, seus olhos se arregalando. Sério, a senhora vai ser minha mãe de verdade. Se você quiser, disse Carolina, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Eduardo e eu conversamos muito e decidimos que queremos ser uma família de verdade. Eduardo observou a cena com o coração transbordando. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de papelada legal, audiências judiciais e batalhas burocráticas que pareciam intermináveis. Helena havia finalmente entendido que sua interferência quase custara a vida de Isabel e, numa demonstração rara de humildade, havia oferecido seus melhores advogados para ajudar no processo de adoção. Mas e se vocês mudarem de ideia? Perguntou Isabel, a vulnerabilidade ainda evidente em sua voz. E se eu fizer alguma coisa errada? Eduardo se juntou a elas, formando um pequeno círculo no jardim. Isa, famílias de verdade não desistem umas das outras. Não importa o que aconteça, nós sempre vamos estar aqui. Sempre, repetiu Isabel, como se testasse o peso da palavra. Sempre, confirmaram Eduardo e Carolina em uníssono. Isabel ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude daquele momento. Então, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Não o sorriso educado e cuidadoso que ela havia aprendido a usar como proteção, mas um sorriso genuíno, radiante, que iluminou todo o jardim. Então eu posso parar de arrumar minha mochila toda noite? Perguntou ela. Eduardo sentiu um aperto no coração. Você fazia isso? Todas as noites, admitiu Isabel. Para o caso de vocês mudarem de ideia, eu deixava tudo prontinho para ir embora sem incomodar. Carolina abraçou Isabel com força. Querida, você nunca mais vai precisar arrumar uma mochila para ir embora. Este é seu lar para sempre, e nós somos sua família para sempre, acrescentou Eduardo. O momento foi interrompido por uma voz familiar vinda da entrada da casa. Desculpem interromper esse momento, Hallmark, mas temos uma inauguração para fazer. Helena havia chegado, mas não estava sozinha. Marina carregava uma grande faixa colorida, e atrás delas vinha um pequeno grupo de pessoas, funcionários do novo abrigo que Eduardo havia financiado, algumas crianças que seriam as primeiras beneficiadas, e até mesmo alguns vizinhos que haviam inicialmente questionado a presença de Isabel ali, mas que agora a tratavam como parte da comunidade. Tia Helena! Gritou Isabel, correndo para abraçar a mulher que, algumas semanas antes, havia sido sua maior ameaça. Helena havia se tornado uma das maiores defensoras de Isabel após entender o quanto havia se enganado. Olá, minha querida, disse Helena.
retribuindo o abraço com um carinho que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. Pronta para o grande dia era a inauguração do Abrigo Isabel, um centro de acolhimento para crianças em situação de rua que Eduardo havia criado no mesmo bairro onde encontrara Isabel pela primeira vez. Carolina havia deixado seu emprego na assistência social municipal para dirigir o projeto, e Isabel havia insistido em participar ativamente, ajudando outras crianças que passaram pelo que ela havia passado. 2 horas depois, estavam todos reunidos em frente ao prédio renovado que serviria como o novo abrigo. Isabel, agora oficialmente Isabel Mendonça Santos, havia insistido em manter o sobrenome que sempre tivera e adicionar os dos pais adotivos. Segurava uma tesoura grande demais para suas mãos pequenas, preparando-se para cortar a fita inaugural. Antes de cortarmos a fita, disse Eduardo para a pequena multidão reunida, quero dizer algumas palavras sobre por que estamos aqui hoje. Ele olhou para Isabel, que estava parada entre ele e Carolina, radiante em seu vestido azul. Há 6 semanas, uma menina muito corajosa me ensinou que a riqueza real não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a compartilhar. Ela me ensinou que família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolher amar e proteger uns aos outros. Isabel sorriu para ele, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Este abrigo existe porque acreditamos que toda criança merece segurança, amor e dignidade, continuou Eduardo. Mas mais que isso, existe porque uma menina extraordinária nos mostrou que às vezes os maiores presentes vêm embrulhados nas embalagens mais inesperadas. Isabel levantou a tesoura e, com a ajuda de Eduardo e Carolina, cortou a fita. A pequena multidão aplaudiu, mas Eduardo só tinha olhos para sua filha de verdade, finalmente e para sempre. Tio Eduardo, sussurrou Isabel, puxando sua manga. Posso te contar um segredo? Claro, princesa. Naquela primeira noite, quando eu pedi para dormir na casinha do cachorro, eu não estava falando só da chuva. Não, Isabel balançou a cabeça. Eu estava falando da tempestade no meu coração. E o Senhor não me deu só um lugar seco para dormir. O Senhor me deu um lar. Eduardo ajoelhou-se e abraçou Isabel, sentindo que seu próprio coração finalmente havia encontrado paz. Você também me deu um lar, Isa. Você me deu uma família. Enquanto o sol se punha sobre o jardim onde tudo havia começado, Eduardo, Carolina e Isabel caminharam de mãos dadas de volta para casa. Não a mansão de um homem solteiro e solitário, mas o lar de uma família que havia se encontrado na tempestade e havia escolhido permanecer unida para sempre. A casinha do cachorro que Isabel havia pedido naquela primeira noite ainda estava lá, mas agora abrigava um pequeno jardim memorial com uma placa que dizia: em memória de todas as crianças que ainda procuram um lar e em celebração das que já encontraram seu lugar no mundo. Porque às vezes as tempestades mais devastadoras trazem os presentes mais preciosos. E às vezes o amor verdadeiro começa com uma pergunta simples feita por uma criança corajosa: posso ficar